Estudo bíblico, Gênesis 6. O pecado e o dilúvio. A maldade aumentava a todo instante. Os descendentes de Caim ficaram excessivamente ímpios e pagãos. Uma poderosa raça de gigantes chamada Nefilins destacou-se. O verbo neipal, cair, tem sido considerado a fonte do nome, e por isso estas gigantescas criaturas têm sido conhecidas como os que decaíram. Em alguns casos, nas Escrituras, os filhos de Deus podem ser identificados como os anjos ou os mensageiros. Jesus é o Filho de Deus em um sentido único. Os crentes são chamados filhos de Deus por causa do seu relacionamento com Ele. No Velho Testamento, entretanto, filhos de Deus, Bene Elohim, são uma classe especial de seres que formam a corte celestial. A referência ao casamento dos Bene Elohim com as filhas dos homens tem sido examinada de maneiras diversas. Para traduzi-la literalmente, diríamos que aqueles membros da sociedade celeste escolheram mulheres na terra e estabeleceram com elas, literal e verdadeiramente, um relacionamento conjugal. Esta pode ser a única interpretação de Jó, capítulo 1, verso 6. Ali, os Bene Elohim eram declaradamente membros da corte de Deus. S.R. Driver sustenta que este é o único sentido legítimo e correto que pode ser aceito. A declaração em Gênesis 6, 2, torna claro que está se falando de casamento permanente. Mulheres eram escolhidas e forçadas a se tornarem participantes do relacionamento anormal. Alguns têm dito que uma ligação entre a linhagem piedosa de Sete com os ímpios descendentes de Caim é a que está sendo descrita. À luz dos fatos e da tradução exata das palavras do texto, concluímos que alguns homens do grupo celeste, anjos ou mensageiros, realmente tomaram por esposas as mulheres terrestres. Usaram de força superior para dominá-las, para que a conquista fosse concluída. Os filhos de Deus, capítulo 6, verso 2, pensa-se terem sido anjos decaídos. Aqui talvez se refiram 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Ou pessoas de evidência das famílias setitas, que se misturaram pelo casamento com os ímpios, descendentes de Caim. Tais casamentos anormais, quaisquer que fossem, encheram a terra de corrupção e violência. No verso 3, quando é falado, o meu espírito não agirá para sempre no homem, tem o significado de que Deus não vai usar continuamente de força para com os homens rebeldes, para mantê-los em correção e evitar que se destruam completamente, como resultado de seu comportamento pecador. Este aviso divino veio de Jeová quando ele encontrou suas criaturas dominadas pelo pecado. Deus declarou que tinha de abandonar o homem ao destino da morte. O pecado ativara aquilo que garantiria a morte. A depravação era muito difundida e era interna, contínua e habitual. O homem era inteiramente corrupto, mau de coração e na conduta. Não havia nada de bom nele. Toda a inclinação dos seus pensamentos era completamente fora da linha da vontade de Jeová. A carne estava no trono. Deus foi esquecido e francamente desafiado. O verso 6 é o mais triste de toda a Bíblia. Expressa o desapontamento de Deus com a sua criação. O coração do Senhor ficou partido, sentindo uma dor profunda. Por isso ele se arrepende de ter criado o homem. Os propósitos e planos de Deus falharam na produção do precioso fruto que ele antecipou, por causa do homem pecador que impediu sua frutificação completa.
A declaração diz então que Deus experimentou tristeza que lhe feriu o coração quando olhou para a trágica devastação que o pecado produzira. A obra de suas mãos fora distorcida e arruinada. Através de tudo isto, o amor de Deus brilhava claramente, mesmo quando o retumbar do juízo divino começou a ameaçar os habitantes da terra. Então, no verso 8, renasce a esperança, pois Noé achou graça diante de Deus. Um homem entre toda a incontável multidão que havia sobre a terra estava capacitado a receber o dom da graça de Deus. Era o amor e a misericórdia em ação. Estendendo Deus sua graça sobre Noé, significava que havia vida e nova esperança para a humanidade nos dias pela frente. Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Com estas palavras, o autor descreve 3 características de uma vida piedosa: justiça, pureza e santidade. A palavra justo do hebraico, sadik, descreve o caráter de Noé conforme se manifestava em relação aos outros seres humanos. Honestidade ou honra era evidente em seu comportamento. Toda a sua conduta revelava esta justiça moral e ética. Ao andar com Deus, Noé demonstrou um espírito, uma atitude, um caráter que o tornava aceito e aprovado para um relacionamento espiritual mais íntimo. Ele manifestava qualidades de alma que o tornava agradável ao Senhor. Por isso, Deus quis conservá-lo vivo. Então, mandou Noé construir uma arca para salvar ele e toda a sua família, além de toda espécie de animal. A arca de Noé era muito provavelmente uma espécie de jangada grande e coberta, construída com madeira leve e resinosa. Com seus 3 andares, chegava a um total de 13,85 metros de altura. Tinha 138,46 metros de comprimento por 23,08 metros de largura. O cúbito tinha 45 centímetros. De acordo com o autor de Gênesis, o propósito de Deus era certamente exterminar os seres vivos de sua criação. Noé levou 120 anos para completar o seu trabalho. E durante esse tempo ele pregou ao povo num esforço urgente de levá-lo ao arrependimento. Viram a arca tomando forma diante de seus olhos, enquanto o pregador transmitia o sermão. Os parentes próximos de Noé, incluindo sua esposa, 3 filhos e respectivas esposas, entraram com ele no seguro abrigo. Em obediência à ordem de Deus, levaram consigo pares de representantes de todos os animais da terra. Deus preservou a sua criação, seres humanos, animais, vegetais. Posto que um pouco de tudo foi preservado, a obra de Deus era uma figuração da definitiva obra redentora de Cristo. Em Apocalipse 5:9, é dito que Cristo comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. No verso 18, Deus estabelece a aliança noética. Não é o começo de uma aliança completamente nova, mas a confirmação a Noé de uma aliança que já existia. A salvação de Noé das águas do dilúvio é um exemplo da graça e da misericórdia da aliança de Deus. É enfatizado que Deus preserva a humanidade na sua estrutura familiar. Aqui, a salvação física é assegurada no meio das águas do dilúvio, uma prefiguração do batismo cristão. 1 Pedro 3, 20, 21. O poder de Deus pode ser visto nos animais que vinham a Noé. O relato de Gênesis enfoca a Deus e valoriza a obediência de Noé. Capítulo 7, versos 5, 9 e 16.